e o Senhor falava assim ao meu coração, o que você está, como você está cuidando daquilo que eu te dei, do ministério. Já tô com esse questionamento, assim, com essa desejo, com essa palavra no meu coração, e eu tô perguntando ao Senhor, mas Senhor, como assim, né? O que o Senhor quer? Né, eu sei que a gente está dando o nosso melhor, mas o Senhor, Ele quer mais, dar o nosso tudo para Ele, né? Dar cada dia mais o nosso tudo, essa entrega mesmo para Ele, né? Esse chamado, o ministério ao qual Ele nos confiou, né? A pergunta foi para mim primeiro, uma exortação, o que você está fazendo no ministério? Como você está cuidando do ministério que eu confiei? Então, isso eu tô com o meu coração meio dolorido, sabe? Com dor mesmo, antes de entrar aqui. O Senhor vinha falando isso, e eu sei que o Senhor, Ele vai falar com cada um de nós, nesta noite mais ainda, né? Já que Ele vem, como Ele vem falando. Amém. Nós colocamos limitações naquilo que Deus tem para nós, amados. Colocamos limitações. Nós somos humanos, e as limitações, a gente coloca a limitação no Deus que é tão grande, no Deus que Ele pode realizar infinitamente mais e quer realizar na nossa vida. Por muitas vezes nós deixamos até de sonhar, até de os nossos sonhos estão ficando para trás, às vezes nós paralisamos no meio do caminho, paralisamos, às vezes, nosso ministério, né? Tudo isso que aconteceu nos fez também meio que parar ali, não prosseguir, e não estarmos ali prosseguindo, não estarmos ali, até com uma palavra mesmo, estar perguntando, ajudando os irmãos. A gente está mesmo vivendo num processo mesmo de deserto, né? Um deserto onde tem que ser, assim, mais ainda inteiros para Deus, né? E se servir, às vezes, no nosso trabalho, onde nós encontramos alguém, né? Também estou falando, mas eu vejo essa falha minha, nós não... às vezes nós somos tão falhos, né? Que parece pessoas, em vez de nós estarmos ajudando, em vez de nós estarmos contribuindo com uma palavra vinda de Deus, do céu, a gente acaba não falando, acaba passando por despercebido, e muitas coisinhas assim que o Senhor vem também me incomodando, meus irmãos, e a respeito, né, também dos irmãos que nós conhecemos, que não é estranho para nós, né, os irmãos que servem conosco no ministério, que cada um, né, tem ali cada decanato, né, conhece, né, cada decanato conhece os irmãos, né, já se reuniram, já estivemos juntos, conhece as pessoas que intercedem. Às vezes nós deixamos de estar ali também, tendo esse olhar, né? Esse olhar, perguntar para um irmão, para um intercessor de outra cidade, ou, né, de outra paróquia, perguntar como está, né? Tentar fazer assim, buscar essa intimidade, essa amizade, que eu sei que essa amizade é vinda do Senhor, né? Estamos aqui, uma família, e é vinda do Senhor para que um possa ajudar o outro a caminhar, né, também, um cai, mas outro ali para levantar, porque quando a gente encontrar dentro do ministério para estar intercedendo dentro de uma capela, não vai ser irmão estranho, não vai ser porque a gente vai estar ali, a gente já vai ter essa intimidade. Então, também, o estudo é para isso, para nós termos essa intimidade um com o outro. Então, é muito igual a Dani falou, mas não precisamos ficar frustrados, Dani, ficar assim, né, como você está cuidando do ministério, né, a qual eu confiei a você, o que você está fazendo, o que você está fazendo com o serviço, com o servir seu, a qual eu te escolhi, o que você está fazendo? Então, é algo para a gente, é uma exortação que o Senhor vem nos dando, para a gente ficar mais atento, para a gente estar ali diante mesmo, fazer a vontade dele, não a nossa vontade, não o nosso humano. Para tudo nós temos que pedir esse Espírito Santo, né? Até às vezes uma roupa que nós vamos na igreja, uma roupa que nós vamos na intercessão, algo simples, Senhor, é com essa roupa que o Senhor quer que me mostre, a roupa que o Senhor quer que eu vou, né? Se é essa independência mesmo do Espírito Santo, tá falando com ele 24 horas por dia, né? Nosso trabalho também, enfim, essa dependência dele,
para que ele possa fazer em nós, e, enfim, né, é muito ainda para estar realizando. Então, para que ele possa estar fazendo em nós, né, então, veja esse zelo, né, esse cuidado do Senhor para conosco e para também com os irmãos. E o nosso servir, se a gente parar para pensar, muitas vezes não está tanto agradando o Senhor, né? Não, porque nós somos humanos, nós somos limitados, mas o Senhor quer o nosso tudo, né? Não quer nós pela metade, né? É o nosso tudo e tudo para Ele, né? Então, amados, é isso. Nós paramos, então, na página 58, né? O Ministério de Defesa de uma Nação. Então, os irmãozinhos que vai acompanhar depois, assistir, né? Que Deus possa, né, abençoar poderosamente cada um, né? Cada sim, e que possa chegar aquilo que Deus, né? Deus vai falar com cada um individual, né? Vamos lá, então, amados, todos pegaram. Quem não tem um livro pode ir anotando. O Ministério de Defesa de uma Nação. A André, que chegou, os irmãozinhos que chegaram agora, né, a Dona Maria de Fátima, sejam bem-vindas, que Deus abençoe. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Imagine o coração do Senhor. Amém? Vamos lá, então. Então, a intercessão serve como o ministério de defesa do reino de Deus. Olha só que já vem falando para nós. Nós, intercessores, a intercessão, o ministério, ele serve de defesa para o reino de Deus. Mas como assim? A intercessão ajuda a proteger a igreja contra o ataque do inimigo, né? Olha só como o inimigo é feliz conosco, né? Ele é muito ligeiro. Então, por isso nós temos que ficar atento a tudo aquilo que ele vem, né, atacando nós, né? Às vezes, amados, a reclamação também nos tira da presença do Senhor, né? Às vezes nós reclamamos de algo, e às vezes falamos de algo, isso aí não pode, né, ficar em nós. A reclamação, ou ficar falando de algo, às vezes até criticando alguém, nós temos que rever essa situação em nós, porque o Espírito Santo não é assim, amém? Então, vamos lá, então nós protegemos, e o inimigo ele coloca muitas vezes reclamação na nossa boca, enfim, né, vem colocando, nos atacando, para tirar mesmo da graça do Senhor. Então, certa vez, visitei a Natiula, coisa assim, é um nome, nome da Índia, não sei se eu vou estar certa, no norte da Índia Oriental e na fronteira com a China, é uma cidade lá, que ele foi visitar. Lá os soldados do exército indiano estão posicionados no ponto de observação no topo da colina, de onde podem ver claramente o território do chinês abaixo. Imagine só o pessoal lá, né, o soldado, estando lá, né, esse exército, vendo lá do alto do topo, toda a cidade da Índia, né, vendo toda a cidade. Tava o quê? Eles estão em vigilância para aquela cidade. Então, e daí os soldados mantêm uma vigilância constante sobre os movimentos dos soldados do outro lado da fronteira. Então, lá do outro lado, eles lá em cima do topo e vendo do outro lado, lá da fronteira, outros soldados também, né? O posicionamento dos soldados durante a noite é 4 vezes maior do que o posicionamento durante o dia, né? Então, o inimigo, né, Satanás, está constantemente fazendo planos para atacar a igreja, né? Como a gente está presenciando no hoje, né, no agora, esses ataques. Então, como tal, precisamos de soldados espirituais posicionados no topo da colina para manter uma vigilância constante sobre seus movimentos, sobre as duas muralhas. Jerusalém pus guarda e te vigiar, eles vigiam de noite e de dia todo o tempo sem descanso. Então, vós que sempre celebrais o Senhor, não tenhais descanso, nem deixes, né, que ele tenha descanso, até confirmar
até fazer de Jerusalém o poema do mundo, que está lá em Isaías, né? Capítulo 62. Olha aquilo que o Senhor vem falando para nós. Então, nós temos que ficar também, né, atentos, vigiar 24 horas, né? Já aconteceu isso com vários intercessores, né? Todos nós que já passamos por isso. À noite, às vezes, nós perdemos o sono, às vezes, né, dá algo assim que nós não conseguimos dormir, dá insônia, mas em vez de nós ficarmos, ai, Senhor, não consigo dormir, ai, Senhor, né? Enfim, o que eu vou fazer para dormir, né? Amanhã tem que acordar cedo e eu não consegui dormir. Em vez de nós fazermos isso, vamos estar diante do Senhor, rezando a Ele, entrando em intimidade com Ele, né? Para quê? Mas tenho certeza que quando nós, às vezes, Deus acorda nós para estarmos diante dele, posicionados, não vamos pensar no amanhã que tem que levantar cedo para acordar, mas o Senhor, ele nos alimenta através da oração que nós estamos fazendo de madrugada. Chega outro dia, a gente nem está com sono. Então, é isso, é nós ficarmos vigilantes 24 horas, né? Por dia. Então, muita intercessão é necessária para que a igreja, para o mundo, para nossas nações e seus líderes. Então, nós temos que estar aí rezando, intercedendo mesmo, porque o Senhor, né, é com tudo isso, amados, nós vamos combater, né? Nós vamos combater com tudo isso, com a oração, através da oração, né? Nós vamos combater. Abraham, né? Lincoln foi um presidente que Abraham Lincoln foi um presidente que percebeu que por suas próprias forças ele não poderia conduzir os assuntos de uma grande nação como o dos Estados Unidos, né? Esse cara lá, né, esse homem, ele ia conduzir um assunto sobre os Estados Unidos, ia tomar uma decisão, ele queria fazer com as suas próprias forças, mas ele sabia que ele reconheceu que ele não ia conseguir, né? E foi gravado por um amigo, né, de Abraham, que visitou a Casa Branca durante a Guerra Civil. Olha o que aconteceu. Então, em uma noite, eu estava inquieto e não consegui dormir, né? Creio que é o Ciril contando, né, falando para nós isso. Então, ele não conseguiu dormir do quarto onde o presidente dormia. Então, eu ouvi um som baixo, instintivamente, né? Aproximei-me e vi uma visão que nunca esqueci. Deus deu essa visão para ele com o presidente, né, ajoelhado perante uma Bíblia aberta, e estava de costa para mim. Nunca esquecerei sua oração, a oração dele. Ó Senhor, que ouviste Salomão na noite em que ele orou e clamou por sabedoria. Ouça-me, Senhor. Não posso conduzir os assuntos desta nação sem a tua ajuda. Ouça-me, salve esta nação. Olha só essa oração tão sincera que saiu do coração dele, né? Olha, ele clamou, ele reconheceu que o Deus que iria realizar, né? Não seria ele, não ia conseguir tomar decisão sozinho, né? Sobre uma nação, né? Então, ele precisou que Deus os auxiliasse, né? Então, percebendo a necessidade de buscar as orações do povo para a nação, várias chamadas nacional para oração. Aí teve o que? O jejum, a ação de graça tem sido feitas pelos presidentes dos Estados Unidos da América. Então, o texto da proclamação de 1789, escrito pelo presidente George, né, declarou: considerando que todas as nações têm o dever de reconhecer a providência de Deus Todo-Poderoso, obedecer à sua vontade, agradecer-lhe pelas suas dádivas humildemente, implorar o seu favor e proteção. Considerando que ambas as câmeras do Congresso pediram aos seus comitês conjunto de que me fosse solicitado, recomendar ao povo dos Estados, né, Unidos que um dia público de ação de graça e oração fosse observado, reconhecendo como corações agradecidos os muitos favores de Todo-Poderoso, especialmente ao permitir uma oportunidade pacífica de estabelecer uma forma de governo para sua segurança e felicidade. Meu Deus do céu. Olha só, gente, até as autoridades, até o presidente, todas as autoridades que vocês possam imaginar do mundo reconhece, até o cientista reconhece que
Deus é todo poderoso. Até na ciência comprova que nós temos o DNA de Deus. Até na ciência comprova, meus amores, que nós temos, que o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo tem nós somos, fugiu a palavra agora, nós temos a característica, nós temos eu vou lembrar ainda dessa palavra para mim estar falando, nós temos essa característica mesmo de Deus, até a ciência comprova. Olha esse homem reconheceu que ele não poderia fazer nada, e teve essa oração com o Senhor, e dali determinou para os Estados Unidos que Deus era todo poderoso, que Deus ia fazer, que tinha que buscar o auxílio, tem que agradecer mesmo, que ele que ia realizar. Olha só o que aconteceu, decretou isso lá. Então, olha como que é poderoso. Então, irmãos, coisa mais linda. Então, assim recomendo e assino que a próxima quinta-feira, 26 de novembro, seja dedicada pelo povo desse estado para unidos render humildemente, né? As orações sinceras, né? As nossas sinceras, humildes graças, e também que possamos, né, unidos, oferecer as nossas orações e súplicas o grande Senhor do governante das nações. Reconheceu, né? E buscar nele o perdão para transgressões nacionais de outras e em geração por todos, os grandes e variados favores, né, que ele teve agrado de nos conferir. Então, conferindo sobre uma mão da cidade de Nova York, o 3º dia de outubro, no ano do Nosso Senhor, de 1999. Então, lá depois disso, né, foi depois que ele reconheceu que Deus realizou, o que ele fez? Eles também, né, decretou ali, né, colocou o dia do Senhor, né, lá em Nova York. Olha a dimensão, meus amores, a coisa mais linda. Vocês tá tudo claro? Estão entendendo? Nós vamos ter um minutinho depois, então vamos continuar. Em 1988, o presidente, né, Ronaldo decretou que permanentemente a primeira quinta-feira do mês de maio fosse dedicada como Dia Nacional da Oração. Então lá, né, tem esse dia, né, o Dia Nacional da Oração, né, para que o povo dos Estados Unidos pudesse voltar-se para Deus em oração e meditação, né, nas igrejas, grupos e como os indivíduos. Olha que coisa mais linda. Então, consta que os registros indicam ter havido 965 chamadas estaduais e federais para oração nacional dos Estados Unidos, desde 1775. Hoje há mais necessidade ainda de tais as outras formas de vigília de oração por várias nações do mundo. Imagine só, meus amores, como isso veio crescendo, né? Então, como eu falei, até as autoridades pedem oração, reconhece que tem o Senhor, né? Até os ateus lá no fundo sabem que tem, que Deus é maior, que ele, né, pertence, que é de Deus, né? Assim, que Deus é Deus na nossa vida. Então, não tem explicação, nem nada explica esse mistério, nada explica esse Deus, né? Então, a necessidade da hora. Olha só, gente, a necessidade é a necessidade de hoje, de agora. Estamos vivendo um momento emocionante da história da humanidade. Há mais fiéis hoje do que em qualquer outros momentos. A igreja se espalhou em mais áreas do mundo, mais pessoas estão louvando o Senhor hoje com mais fé e fervor. Há mais evangelistas e pregadores da palavra de hoje que nunca. Mais trabalho missionário está sendo realizado no mundo hoje. Temos ferramentas mais eficazes de evangelização do que em qualquer outro momento. E temos fundos mais do que suficientes. Olha só. Então, temos tudo isso, sabemos de tudo isso que o Cyril veio falando para nós. E então, o que está nos faltando? Sabemos que temos tudo isso. E o que está nos faltando? Nada além do que de intercessão. A maior necessidade de hoje é de mais oração. Se nós estamos pensando que nós estamos rezando, meus amores,
olha, estamos longe daquilo que Deus quer para nós. Estarmos em oração, estarmos intercedendo 24 horas, igual eu falei, clamar, ser dependente do Senhor, desse Espírito Santo todo momento. Espírito Santo, eu tenho que ir para a direita, eu tenho que ir para a esquerda, eu estou andando numa rua, né? Espírito Santo, que rua que eu tenho que ir? Que rua que eu tenho que ir, né? Por onde eu tenho que passar? Né? Aonde o Senhor quer que eu passe? Ele vai direcionar. Então precisamos do quê? De mais oração. Precisamos de um maior número de pessoas que levam a sério. Nossa, olha só como que isso dói o coração. Que levam a sério a intercessão e comprometem seu tempo para rezar. Né? Sem aumentar o número de evangelista missionário, trabalhadores cristãos, infraestrutura e recursos, poderíamos ver, né, resultados multiplicados se apenas multiplicássemos nossas orações. Então, quanto mais orações, quanto mais se doar ao Senhor, quanto mais oração, mais intercessão para o nosso grupo de oração, quanto mais intercessão para as lideranças, quanto mais intercessão para nós mesmos, quanto mais intercessão para os nossos, a nossa família, o Deus, ele tem muito para multiplicar e nos dá em abundância tudo para nós, né? Através do quê? Da oração. Então, hoje ele vem nos falando para sermos aí totalmente entregue nele, né, na oração. Então, deixa eu só ver onde eu parei. Então, a oração da intercessão é o maior recurso da igreja. É a maneira mais eficaz de prepararmos para o reino de Deus na terra. Nem mais eficaz, né, nem todos podem ter condições de pregar, ou de ensinar, ou de evangelizar, mas interceder é algo que todos podem fazer. Todos nós somos chamados a interceder, né? Nem todos, né? Nem todos os deuses escolhem para estar pregando ou para estar fazendo isso, mas sim para a intercessão, né? Somos chamados a interceder. Então, em suma, a chave para a evangelização do mundo é a oração de intercessão. Olha a coisa mais linda, mas a maior evangelização do mundo é o que? É onde nós estamos no hoje, rezando para os outros, rezando para as pessoas, porque é um ministério da humildade, porque ali nós estamos intercedendo, né? Quem que está nos acompanhando, quem que está nos vendo, nós estamos aonde? Nós estamos com o coração diante do Cordeiro, diante de Jesus. Nós não estamos em evidência, porque nós não precisamos estar em evidência para o mundo, mas sim para Deus. Nós precisamos estar fazendo algo, intercedendo, mas sim para Ele, né? Através da nossa intercessão, através dessa humildade, nós estamos levando as almas que estão lá, né? Precisando para Deus, levando essas almas para Deus. Então, não precisamos ser vistos, mas sim, né, sermos reconhecidos por Deus, né? Não precisamos ficar em evidência, mas sim ser reconhecidos por Deus, porque a partir do momento que nós somos reconhecidos por Deus primeiro, a partir do momento que nós temos essa intimidade, nós intercedemos, rezamos, damos o nosso tudo, o Senhor, ele vai nos confiando cada vez mais, ele vai nos chamando, daí que nós vamos transbordar, daí que ele vai falar, agora vocês estão prontos para voar muito mais alto da onde que vocês estão. Amém? Então, temos que ser o quê, amados? Nunca vamos ser, nós vamos morrer sendo intercessores. Então, então, em suma, a chave para a evangelização do mundo, a oração de intercessão é a chave, ali é a chave que nós, intercessores, abrimos ali a porta, né? Abrimos ali, né, essa porta para eles, né? Para chegar até o Senhor. Então, estamos, você e eu, disposto a iniciar uma intercessão hoje? Disse, o diabo treme quando vê mais fraco filho de Deus de joelhos. Imagine o que aconteceria se todos os cristãos realmente levassem a sério o chamado da oração, né? O chamado da intercessão, meus amores. Imagine só, né? Imagine. Então, vamos lá. Nós vamos finalizar, né? Cuidar do rebanho. Então, ficou bem clara essa parte, né? Depois, se tiver alguma dúvida, vocês podem estar compartilhando. Então, vamos passar lá para a página 51. Intercessão, uma parte integrante da
liderança. Qualquer que seja o ministério, o que somos chamados primeiramente acima de tudo, somos chamados a ser intercessores. A intercessão é parte integrante da liderança. Olha a dimensão que o Senhor nos deu, olha o ministério, olha a intercessão. Por isso que eu falei para vocês que o ministério que o Senhor deu, que o Senhor nos colocou, é teu para você cuidar, né? Aliás, é dele primeiramente, a qual ele confiou para o quê? Para nós cuidarmos. Então, o que ele vem falando? Então, nós somos esse ministério que somos chamados primeiramente, acima de tudo, né? Somos chamados a interceder, né? Ser intercessor. Então, intercessão é parte integrante da liderança. Então, olha só, sem a oração, amados, não teria grupo de oração, sem intercessão não teria pregação, sem intercessão não teria nada, sem oração não tem nada. Uma pessoa, um pregador sem oração também não é nada, né? Ministério sem oração não é nada. A gente aqui somos esse combustível, né, intercedendo para que aconteça o movimento no mundo espiritual, para que toda a trama do inimigo caia e o movimento se movimente naquilo que Deus quer. Olha a nossa responsabilidade linda que o Senhor nos deu. Amém? Os líderes do Antigo Testamento eram grandes intercessores, né? Olha só, os líderes antigos do Antigo Testamento eram grandes intercessores. Amados, olha só, se nós somos fiéis, né? Estamos aqui rezando, porque não adianta a gente ser, né, pregador ou cantar, enfim, ser tantas coisas, sendo que não tem o principal. A intimidade com o Senhor, a oração em constância com Ele, né? De nada vai valer, né? De nada vai valer a pessoa entrar ali, né? Falar, pregar bonito, mas e a intimidade, e a oração, e a intercessão, onde está, né? O Senhor lhe cobra tudo isso. Então, os líderes do Antigo Testamento eram grandes intercessores. É por causa do seu poder da intercessão que Abraão mereceu ser chamado de profeta. Falando sobre Abraão, Deus disse a Abimeleque, como porta-voz, ele rogará por ti. Olha que coisa mais linda. Então, na verdade, os profetas eram homens de oração. Olha só Elias, né? Samuel. Imagine, Samuel, Elias começou ali intercedendo, começou ali na oração, e Deus, ele deu aí para ele ser esse profeta na geração. Né, isso que o Senhor não quer ver de nós, né, com essa intimidade com Ele na intercessão, rezando para os irmãos, somos aí esse profeta, né, somos essa liderança a qual o Senhor já preparou para nós, né. Então, a tradição judaica, lembra-se que Jeremias, como um homem que orava muito para as pessoas e para a cidade santa, olha que homem, gente, a história de Jeremias é incrível esse homem. A tradição judaica, né, aqui não, a intercessão foi considerada uma função essencial do ofício profético. Se na verdade se profetas inspirados pelo Senhor que intercedam junto ao Senhor dos exércitos. Está lá em Jeremias. Então, como profeta é considerado ser o porta-voz de Deus no meio do povo. Assim, ele deve ser o mediador das suas necessidades diante de Deus. Então, é por isso que Samuel sentiu ser um pecado não rezar pelo povo. É por isso que Samuel sentiu ser um pecado a não rezar pelo povo. Quanto a mim, longe de mim que eu venha a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós e de vós mostrar o caminho bom e reto. Que está lá em 1 Salmo. 1 Samuel, que tá. Amados, então São Paulo compreendeu perfeitamente bem esta responsabilidade de liderança. Em 8 das 10 cartas, ele pede orações para as novas igrejas que ele estabeleceu para os novos convertidos. 41 versículos de São Paulo dizem a respeito à oração, é a exortação para a oração. Algo que Paulo fez com os apóstolos e ministros da palavra foi interceder pelo povo e sobre seus cuidados espirituais.
Então, é assim falar de outra coisa, a minha preocupação de cada dia, né? É solicitude por todas as igrejas. Quem fraqueja, né? Que eu também não fraquejo. Então, ele fez uma pergunta, então, quem fraqueja, que eu também não fraqueja. Então, quem tropeça, que eu não me incendeie. Olha só para vocês verem que humildade que ele veio falando aqui, ó. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia é a solicitude por todas as igrejas. Olha que São Paulo é uma entrega para o Senhor. Olha o que ele fez, ele deu esse tudo para o Senhor, igual nós falamos, né, no comecinho, esse tudo, ele entregou esse tudo para o Senhor. A minha preocupação era a igreja, era a salvação de almas, como o Senhor tem sede por nós a cada dia lá, né? Teve sede por nós lá quando o Senhor morreu por nós, né? Nós também temos que ter essa sede da igreja, né? Entrar em intercessão para a igreja. Então, ele vem falando quem, né? E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia é solicitude, né? Por todas as igrejas, quem fraqueja, que eu também não fraquejo. Então, que a pessoa fraqueja, mas eu esteja inteiramente em Deus. Então, olha que coisa mais linda, quem tropeça, que eu não me incendei, né? Então, São Paulo intercedeu incessantemente pelo povo. Deu graças a Deus cada vez que lembro de vós, nas minhas orações por cada um de vós. Paulo foi pioneiro em expandir sua igreja através da intercessão, juntamente com muito trabalho e sofrimento. Então, aqui também nós passamos, né? Nós sabemos que o nosso ministério que está servindo a Deus, nós passamos por tantas coisas, por tantas, muitas vezes, críticas, está sangrando, e nós estamos aqui, né? Então, ele passou por tanto sofrimento e trabalho, né? Porque é um trabalho constante. Eis porque não cessamos, né, não paramos de orar por vós, para que o nosso Deus vos faça digno do seu chamado, e por seu poder vos leve a realizar todo o bem que desejais, fazer a obra de vossa fé. Olha só, então, coisa mais linda isso, né? Eis porque não paramos de orar por vós, para que o nosso Deus vos faça digno do seu chamado. Então, quanto mais intercedemos para as pessoas, quanto mais rezamos, quanto mais estamos entregando, estamos sendo essa boca de Deus para as pessoas que nós encontramos, o Senhor quer também, o mesmo chamado que Ele nos chamou, Ele também tem para as outras pessoas individualmente. Então, é através de nós que as pessoas vão descobrir o próprio chamado, descobrir esse amor verdadeiro que é Deus, essa água que, né, essa água viva que mata a sede, né, que é o Senhor, e é através da nossa intercessão, amém? Então, ele orava sem parar, né, e quanto a nós, desde que tivemos conhecimento dessas coisas, não paramos de orar por vós e de suplicar para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda sabedoria e discernimento espiritual, que está lá em Coríntios. Então, hoje na igreja há uma grande necessidade de uma nova geração de gigantes de oração, como São Paulo. Então, nós somos frutos da intercessão de São Paulo. Se nós estamos aqui, porque São Paulo ali não desistiu, rezou para essa geração aqui de hoje. Então, nós agora somos chamados a ser esse São Paulo, somos chamados a ser Jeremias, né, Moisés, que sabemos, Davi, a estar ali rezando, mesmo com dor, mesmo sangrando, nós não estamos parando, nós estamos sendo constantes na oração por ele, né? Então, é notável como Moisés conduziu os israelitas à vitória na batalha contra Amalecitas. Então, está lá em Êxodo. Então, Josué levou um batalhão de homens para lutar na guerra mais próprio, né? Mas o próprio Moisés subiu ao topo da montanha para interceder, né, ao Senhor. Então, os israelitas venciam enquanto Moisés permanecia com os braços erguidos, né? Mas quando ele baixava seus braços, os amalecitas pareciam ganhar. Olha só, sabemos essa passagem, né? Moisés ali intercedendo com a mão erguida para aquele povo, né? E quando ele abaixava a mão, cansava, aí
aí vinha, né, pareciam ser vencidos, eles iam vencer. Se Moisés desistisse ali, né, o inimigo iria vencer. Mas Moisés foi constante, Moisés não parou, mesmo ele cansado, ele com o braço erguido, ele só foi, né, só foi rezando e intercedendo. Então, o líder e intercessor, como Arão e Hur, segura os seus braços, o líder não segura os seus braços, e não os homens no campo da batalha, que lutam a batalha. Então, né, intercessor, um ajudando o outro, né, um ajudando o outro nesse combate espiritual, né, que nós já sabemos dessa passagem, já sabemos disso. Então, quando há uma crise, problema, ou emergência no âmbito de nossa liderança ou ministério, quantos de nós nos colocamos de joelho para interceder? Cuidai de vós mesmo e de todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiões. Guardiões como pastores da igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu sangue. Meu Deus, olha que profético isso. Olha que o Senhor vem falando para nós, para fecharmos aí essa noite com chave de ouro. Olha só, gente, cuidai-vos mesmo, cuidai de vós mesmo. Então, sabemos que nós temos que cuidar de nós também, né? Nós também temos que cuidar do quê? Da nossa saúde, cuidar, né, do nosso bem-estar, enfim, tem todo esse procedimento humano, nós temos que cuidar de nós, né? E de todo o rebanho. Depois que nós cuidamos também de nós vamos estar cuidando do quê? Depois que nós cuidamos, estamos em intimidade com o Senhor, nós vamos transbordar para os outros, transbordar para a igreja. Nós vamos oferecer aquilo que está dentro de nós, aquilo que está nos transbordando dentro de nós, que é o próprio Deus. Então, nós vamos cuidar do quê? Da igreja, né? Como guardiões, nós vamos estar cuidando de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo estabeleceu nós, ele nos chamou, né, nós somos esse guardiões das almas, guardiões, né, dos filhos, né, de Deus, como pastores da igreja, nós somos esses pastores também da igreja, né, através desse ministério, da nossa intercessão, né. Então, Deus, ele adquiriu com o seu sangue. Então, olha que coisa mais linda, né? Nós já somos vitoriosos, ele já nos entregou, nos jorrou o sangue, né? Então, temos aí o sangue do Senhor também. O que ele vem falando? Nós temos também esse sangue do Senhor que está em nós, que está na nossa veia, pulsando em nosso coração. Nós somos esses guardiões, somos esses lideranças, esses pastores da igreja, amados. Então, o Senhor, né, confiou, precisa de nós, para nós, né, conduzir esses teus filhos até ele, né? Então, nós vamos parar aqui, a intercessão do líder é mais eficaz. Então, vamos parar aí, aqui na página 62, tá? E vamos dar continuidade na semana que vem. Amém, amados?